Problemas na coluna e nos joelhos estão entre as principais causas de afastamento do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Lesões ortopédicas, como hérnias de disco, artroses e reumatismos, estão frequentemente por trás da concessão de auxílios e aposentadorias por invalidez, embora muitas pessoas ainda desconheçam esse direito. Se você tem um problema ortopédico que gera dor constante, limitação de movimentos ou dificuldades para desempenhar suas funções no trabalho, saiba que não precisa esperar a situação piorar para buscar ajuda. O reconhecimento da incapacidade pelo Instituto Nacional do Seguro Social depende da comprovação médica adequada, e preparar bem essa documentação é o primeiro passo para garantir seu benefício. As doenças ortopédicas, por sua própria natureza, geram uma série de sintomas que podem incapacitar o trabalhador de forma parcial ou total. Entre os sinais mais comuns estão a dor intensa, a rigidez muscular, a perda de força nos membros, formigamentos e a limitação da capacidade de locomoção. Esses sintomas podem comprometer atividades simples do dia a dia, como ficar em pé por longos períodos, levantar peso ou até mesmo sentar-se corretamente. Quando esses sintomas atingem um grau que impede a realização da atividade profissional, é possível pleitear um benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Para isso, é necessário agendar uma perícia médica, onde um perito irá avaliar se há ou não incapacidade para o trabalho. Essa avaliação é fundamental. No exame, o perito não leva em consideração apenas o diagnóstico, mas também o impacto que a doença tem sobre a sua capacidade funcional. Por isso, não basta apenas relatar que sente dores. É essencial apresentar documentos que demonstrem de forma clara e detalhada a evolução da doença e suas consequências. Um erro comum entre quem passa por perícia é acreditar que o relato verbal será suficiente. Infelizmente, dores e limitações nem sempre aparecem em exames laboratoriais ou de imagem. E o perito precisa de provas objetivas para fundamentar seu parecer. Laudos médicos, relatórios de tratamento, exames como radiografias, tomografias e ressonâncias são fundamentais nesse processo. Esses documentos devem ser elaborados de forma cuidadosa. O laudo médico, por exemplo, precisa conter o diagnóstico preciso, a descrição dos sintomas, o histórico do tratamento e a relação direta entre a doença e a incapacidade para o trabalho. Quanto mais completo for esse material, maiores serão as chances de sucesso na perícia. Além dos laudos e exames, também é recomendável apresentar receitas médicas e até as caixas dos medicamentos utilizados. Esses pequenos detalhes ajudam a comprovar que a doença é real, que está sendo tratada, e que, mesmo com o tratamento, ainda existe incapacidade para o exercício profissional. O perito, ao analisar esses documentos e realizar o exame físico, poderá concluir que a incapacidade é temporária ou definitiva. Se considerar que a doença tem tratamento e que há possibilidade de recuperação, será concedido o auxílio-doença, chamado atualmente de benefício por incapacidade temporária. Por outro lado, se verificar que a doença é crônica, incurável e que impede permanentemente o trabalho, o benefício concedido será a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. É importante esclarecer que o simples diagnóstico de uma doença ortopédica não garante automaticamente o direito ao benefício. É necessário comprovar que a doença gera incapacidade para o trabalho, e essa incapacidade deve ser demonstrada de forma objetiva, através da documentação médica e do exame pericial. Outro ponto fundamental é que, caso o Instituto Nacional do Seguro Social negue o benefício, ainda existe a possibilidade de buscar a justiça. Nesse caso, o trabalhador poderá ingressar com uma ação judicial e ser submetido a uma nova perícia, desta vez realizada por um perito nomeado pelo juiz, que poderá confirmar a incapacidade e garantir o direito ao benefício. Em um exemplo prático,
Imagine uma pessoa que trabalha carregando cargas pesadas em um depósito e que desenvolve uma hérnia de disco. Mesmo após meses de tratamento, ela continua sentindo fortes dores e não consegue mais carregar peso. Mesmo que consiga caminhar normalmente no dia a dia, ela não tem mais condições de exercer sua função original. Nessa situação, mesmo sem estar totalmente incapacitada para todas as atividades da vida, ela pode ser considerada incapacitada para o trabalho habitual e, portanto, fazer jus a um benefício. Por isso, é muito importante que o médico que acompanha o tratamento descreva claramente não apenas o diagnóstico, mas também as limitações que a doença impõe à vida profissional do paciente. Muitos pedidos são negados porque o laudo médico se limita a citar a doença, sem explicar como ela afeta o trabalho. Outro exemplo ocorre com pessoas que apresentam artrose avançada nos joelhos. Mesmo que consigam caminhar pequenas distâncias, elas podem não suportar permanecer muito tempo em pé ou agachar-se, o que inviabiliza o trabalho em diversas profissões. Mais uma vez, a descrição detalhada dessa limitação é essencial para a concessão do benefício. O tempo de contribuição do trabalhador também é considerado no processo. Para o benefício por incapacidade temporária, é exigida uma carência mínima de 12 contribuições mensais, salvo em casos de acidentes de qualquer natureza ou doenças previstas em lei, como a espondilite anquilosante, que é uma doença ortopédica grave. Já para a aposentadoria por incapacidade permanente, a exigência de carência também pode ser afastada em casos de acidentes ou doenças graves. Portanto, mesmo trabalhadores recentes ou com poucas contribuições podem ter direito ao benefício se comprovarem que a incapacidade decorre dessas situações. Vale lembrar que, em algumas situações, a doença pode ter se agravado pelo trabalho, configurando uma doença ocupacional. Nesses casos, além dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o trabalhador pode ter direito a uma indenização na Justiça do Trabalho, dependendo das circunstâncias do caso. É importante também mencionar que o Instituto Nacional do Seguro Social pode determinar a realização de reabilitação profissional para o segurado que não possa retornar à sua função original, mas que tenha condições de ser capacitado para outra atividade. Esse processo é obrigatório para quem recebe auxílio-doença e, se for bem-sucedido, pode evitar a aposentadoria definitiva. Contudo, se a doença impedir qualquer tipo de reabilitação e tornar inviável o retorno ao mercado de trabalho em qualquer função compatível, o caminho natural será a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Durante o recebimento dos benefícios, o segurado pode ser chamado para novas perícias, a fim de verificar se houve alguma melhora no quadro clínico. Caso seja constatada a recuperação da capacidade de trabalho, o benefício pode ser cessado. É importante, portanto, manter o acompanhamento médico regular, seguir corretamente os tratamentos indicados e manter a documentação sempre atualizada, para que não haja prejuízos no momento de uma nova avaliação. Além disso, o trabalhador deve ter atenção ao prazo para recorrer de uma negativa. Se o benefício for indeferido, o prazo para apresentar recurso administrativo é de 30 dias a contar da ciência da decisão. Caso prefira buscar a justiça, é possível ingressar com ação judicial mesmo após esse prazo, respeitando o prazo geral de prescrição. Entender esses detalhes é fundamental para garantir seus direitos e evitar que um problema de saúde ainda traga prejuízos financeiros graves. O conhecimento e a preparação adequada fazem toda a diferença na hora de enfrentar a perícia e assegurar o benefício a que você tem direito. Por isso, se você enfrenta problemas ortopédicos e sente que sua capacidade de trabalho está comprometida, procure orientação médica e jurídica de qualidade. Com o suporte correto, você poderá enfrentar esse processo com mais segurança e aumentar suas chances de obter o benefício que realmente merece.